Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos focar no capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Tudo começa com uma cena bem forte, lá no Templo de Jerusalém, né? Um discípulo fica, sim, admirado com as construções. Mas Jesus solta uma previsão. Bem dramática. Não vai ficar pedra sobre pedra. Chocante. Exato. E essa fala, claro, gera uma pergunta direta, né? Pedro, Tiago, João e André, em particular já no Monte das Oliveiras, perguntam, tá, mas quando isso vai acontecer? E qual vai ser o sinal de que tudo isso está para se cumprir? Uma pergunta que ecoa até hoje, imagino. E a resposta de Jesus? Como ele estrutura isso? Então, ele começa com um aviso muito importante. Cuidado com os enganos. Ele diz que muitos virão em nome dele, falando sou eu, e vão enganar muita gente. Hum, o engano como primeiro sinal. Interessante. Sim. E logo depois ele fala de guerras, boatos de guerras, terremotos em vários lugares, fomes. Mas o fascinante aqui é que ele diz que tudo isso é só o princípio das dores. Tipo, as primeiras contrações, sabe? Ah, entendi. Quer dizer, não é o fim em si, mas o começo de algo maior. Exatamente. É um processo. E imagino que as dores aumentam depois disso. O texto menciona perseguições, né? Sim, e de forma bem intensa. Fala de entregas a tribunais, açoites nas sinagogas e ter que dar testemunho perante governadores, reis, por causa dele. Nossa. E tem aquela parte ainda mais difícil, das traições familiares. Isso, irmão entregando irmão à morte, pais entregando filhos, filhos se levantando contra os pais, um cenário de ódio generalizado contra os seguidores dele. Pesado. Mas tem uma luz ali, né? A perseverança. Tem. A frase-chave é: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A resistência na fé é fundamental. E antes desse fim, existe alguma condição, algo que precisa acontecer. Sim, uma bem explícita. O evangelho tem que ser pregado primeiro a todas as nações. É uma condição prévia. Universalizar a mensagem antes do fim. Exato. E tem até um conselho prático para quem for levado a julgamento. Não se preocupar antes com o que vai dizer. Ah, sim, a ideia de que o Espírito Santo falaria por eles. Isso mesmo. Uma confiança radical na orientação divina naquele momento de pressão. Agora vamos entrar numa parte que sempre gera muita discussão. A tal da abominação desoladora. O que seria isso? É, essa é uma expressão enigmática, né? Ela aparece no lugar onde não deveria. Marcos até coloca um aviso. Quem lê, entenda. Remete a profanações graves do espaço sagrado, algo que já tinha um histórico, como no livro de Daniel. Certo, e quando isso acontecer, a instrução é bem drástica. Totalmente. Fuga imediata da Judéia para os montes, sem hesitar, nem voltar para pegar uma roupa em casa. A urgência é máxima, porque serão dias de tribulação como nunca houve antes desde a criação do mundo. Uma tribulação sem precedentes. Exato. E ele diz que esses dias serão abreviados, encurtados, por causa dos eleitos, senão ninguém se salvaria. E nesse caos todo, o risco de ser enganado aumenta, certo? Muito. O alerta contra falsos cristos e falsos profetas é redobrado nesse período. Eles vão fazer sinais, prodígios, milagres, para tentar enganar, se possível, até os próprios eleitos. É uma sofisticação do engano, então. Com certeza. Por isso o aviso insistente de Jesus. Fiquem atentos. Eu já disse tudo para vocês de antemão. Ok. Superada essa grande tribulação, o que vem depois? O texto descreve fenômenos cósmicos. Sim, aí a escala muda para o universo. O sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas vão cair do céu, os poderes celestes serão abalados. É uma linguagem apocalíptica forte. E é nesse momento que acontece a vinda do Filho do Homem. Exatamente. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos para reunir os seus eleitos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade à outra do céu. É o clímax. Para ajudar a entender o tempo disso tudo, ele usa a parábola da figueira, né? Isso. É uma analogia simples. Quando os ramos da figueira ficam verdes e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está perto. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas acontecendo, os sinais, saibam que ele está próximo, às portas. E tem aquela frase intrigante sobre esta geração. Sim,
Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Gera muita interpretação, né? Se era a geração da época de Jesus ou a geração que veria os sinais finais, mas indica uma certa proximidade quando os sinais começassem. E ele reforça a autoridade das palavras dele. Muito. Diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Uma afirmação de eternidade. Tá, então temos sinais detalhados, a parábola indicando proximidade, mas e a data? O dia e a hora exatos. Ah, e aí vem a grande surpresa, talvez. Depois de detalhar tantos sinais, Jesus afirma categoricamente: mas quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Impressionante, nem o filho sabe. Isso muda tudo, né? Muda a perspectiva, tira o foco da especulação de datas. Por isso, a instrução final, repetida várias vezes, é uma só: vigiem, fiquem atentos. Faz todo sentido. E a analogia do homem que viaja e deixa os servos cuidando da casa reforça isso. Exatamente. Ele deixa cada um com sua tarefa e ordena ao porteiro que vigie, porque não se sabe quando o dono da casa volta. Pode ser à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo de manhãzinha. A qualquer momento. Exato. O importante é não ser encontrado dormindo, despreparado. Então, para a gente amarrar essa análise de Marcos 13, é uma combinação fascinante de previsões bem específicas, a queda do templo, as perseguições, os sinais cósmicos, com essa incerteza fundamental sobre o quando. A mensagem central parece ser mesmo essa necessidade de vigilância constante, de estar pronto. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Como a gente equilibra isso hoje? Como observar os sinais dos tempos, que o texto nos convida a fazer, mas sem cair na armadilha de marcar datas, algo que o próprio Jesus proibiu. É uma tensão interessante. Sim, talvez vigiar não seja tanto sobre decifrar um calendário secreto, mas sobre viver cada dia com consciência, com fidelidade, sabe? Estar espiritualmente desperto, pronto para o que quer que venha, confiando que o tempo final pertence unicamente a Deus. É um chamado à prontidão no presente.